A sua presença aqui é uma ofensa para o Imperador Poseidon. Por isso eu vim eliminar você. Em Saint Seiya, existem aqueles temas que são sempre debatidos várias e várias vezes. E não importa o quanto se mostre que há algum tipo de resposta, os debates estão sempre acontecendo. É assim com discussões de nível de poder, como Saga vs Shaka, é assim com a questão da identidade do grande mestre no anime clássico, e claro, também é assim com o maior não mistério de Saint Seiya. Afinal, quem é o verdadeiro dragão marinho de Poseidon? A pergunta em si já é um pouco problemática, já que ao meu ver, o correto seria perguntar se existe um verdadeiro dragão marinho. Mas como que pretendo abordar aqui responde ambas as coisas, escolha a pergunta que melhor te servir. Falemos então sobre Poseidon, o dragão marinho, Canon e um pouco sobre o destino em Saint Seiya. Mas antes, peço pelo seu like se ainda não deixou, para que se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que mande esse vídeo para os amigos e também para que considere tornar-se membro do nosso canal, onde por apenas R$ 3,99 você pode ter acesso aos benefícios exclusivos e ajudar o nosso canal a evoluir e se manter. Meu muito obrigado às lendas do canal que já fazem parte do nosso santuário. Vocês são incríveis! Com avisos e pedidos feitos, vamos ao vídeo. Essa dúvida ganhou muita força entre os fãs por conta de uma página da Enciclopédia Taizen, que é a enciclopédia oficial de Saint Seiya. É aqui que temos a pergunta que norteia esse debate. Afinal, para onde foi o verdadeiro dragão marinho? Onde aqui, o texto da enciclopédia afirma que, na teoria, deveria existir um dono legítimo para essa escama que não o Canon. Mas, ao meu ver, as coisas não são bem por aí. Vamos primeiro pensar em como funciona a seleção dos marinas. Quando olhamos para os Cavaleiros de Atenas, sabemos que existe um fator de destinação, que é muito presente em tudo que tange a formação dos cavaleiros. O destino que leva alguém a se tornar um cavaleiro é algo invariável e insuperável. É por isso que então apenas Seiya poderia vestir a armadura de bronze de Pégaso, ou que apenas Yoga poderia ser o Cavaleiro de Cisne. Tanto Cassius quanto Isaac aqui não possuíam esse destino de se tornarem Cavaleiros de Bronze, mesmo que tenham nascido sob essa constelação também. Quando vamos aos marinas, o quesito destino importa, mas os ideais importam tanto quanto. Sabemos que quem escolhe o seu usuário é justamente a escama. Ela vai até os candidatos mais adequados para vesti-las, seguindo um critério de destinação, mas também o critério de pessoas que seguem um ideal parecido com o de Poseidon. Todos os marinas apresentam uma rígida visão a respeito desse mundo, sobre como ele está corrupto, manchado, sobre como a humanidade é a praga desse mundo e precisa ser extirpada e remodelada aos moldes do próprio Poseidon. Tanto é assim que Krishna é quem nos apresenta os ideais dos marinas em sua luta contra o Shiryu. O mundo está cheio de corrupção e maldade, Shiryu. As árvores e as flores se extinguiram e as pessoas esqueceram o amor. Isaac, por sua vez, muda por completo após o acidente que envolveu salvar a vida de Yoga, mas desde o início era descrito como alguém com um forte senso de justiça e que queria salvar o mundo, o que combinado com o rancor fez com que esses pensamentos se distorcessem em sua mente, permitindo então que a escama de Kraken se aproximasse. Ah, o que é isso? Parece... Por acaso é o lendário Kraken? O mesmo vale para Sorrento, Kassa, Io e Bayan. Todos eles seguiram exatamente esses critérios para que fossem escolhidos. Mas e Canon? Vamos esmiuçar isso um pouco mais a fundo. Canon nasceu no santuário ao lado de Saga. Ambos chegaram na Casa de Gêmeos como bebês, nascendo sob uma mesma estrela e sobre um mesmo destino. Entretanto, o destino de Saga foi completamente mudado graças ao espírito maligno de Lemur. O que ele poderia ter se tornado, o que poderia ter feito, tudo se perdeu a partir do momento em que Lemur se infiltrou em seu corpo e em seu coração. A bem da verdade, nós nunca conhecemos o verdadeiro Saga, e isso é graças à interferência de Ker. Mas Canon, por sua vez, nunca sofreu interferência nenhuma. Canon era de fato uma pessoa maligna, alguém que tinha uma ambição talvez pior que a do próprio Lemur, onde acreditava que poderia destronar não apenas Atena, mas Poseidon e dominar os mares e a terra. Ele fez de tudo para que pudesse manipular um deus e seu exército, e assim o fez, conseguindo ser o chefe de todos os marinas. Mas isso não foi apenas um mero acaso, mas destino. A terra e o mar, os dois mundos serão meus. Todos me obedecerão. É Atena quem o salva inúmeras vezes do Cabo Sunion, onde, coincidentemente, ele acaba por encontrar o tridente de Poseidon, é levado ao fundo do mar e rompe o selo de Atena. Canon adianta uma guerra santa que só deveria acontecer séculos depois. Ele também alterou tudo o que estava planejado para aquele momento.
onde tudo se tornou uma bagunça com a vinda do arco Poseidon, principalmente pela proximidade que havia com a Guerra Santa contra Hades. Mas aquele era justamente o seu destino. Canon estava onde deveria estar. Ele sempre foi um Marina de Poseidon, sempre foi aquele que deveria ser o dragão marinho, não apenas por seu destino, mas por sua ideologia, pelo senso de comando, de liderança e da vontade de dominar. Erroneamente, vejo alguns falando que foi Poseidon que ele entregou a escama, mas não. O próprio Canon, momentos antes de vestir sua escama de dragão marinho, diz que Poseidon havia sumido por completo, e então a armadura foi até ele, o vestiu e não o largou. Percebam, sem a interferência de Canon em abrir a ânfora de Atena, Poseidon jamais teria sido despertado. Jamais haveria uma outra Guerra Santa. Portanto, acreditar que existe um dragão marinho secreto que não aquele quem preparou tudo é difícil de acreditar. Se não fosse o destino de Canon, Ascamo jamais o vestiria, mas teria ido procurar seu dono legítimo, ou o Canon teria que usar uma artimanha para deixar a escama sob seu comando. No entanto, Canon é um caso curioso, mas não único em Saint Seiya. Ele é alguém que possui dois destinos distintos, tanto de ser o general de dragão marinho, quanto de ser o cavaleiro de ouro de Gêmeos. E nós já vimos casos parecidos na série. O mais claro e emblemático é o do próprio Seiya, que nasceu destinado a ser o cavaleiro de bronze de Pégaso, mas também destinado a ser o cavaleiro de ouro de Sagitário. Canon cumpriu seu destino como traidor e como cavaleiro de Atena, tendo sua redenção ao entregar sua vida contra Radamantes. Como Marina, a título de curiosidade, o spin-off Rise of Poseidon faz algo bem interessante com relação a essa questão de Canon e a conexão com sua escama. Em meio a seu combate contra Pollux, Canon acaba levando a pior em vários momentos, principalmente quando passa a lutar sem nenhuma proteção, e no momento mais crítico, a escama vem para protegê-la, reforçando aquele laço que existe entre o Marina e sua proteção. Ainda que aqui, Canon diga que usou aquela escama sem autorização, mas Re-Rise segue sendo um spin-off. E o sentido de sem autorização pode ser por Canon não se enxergar como Marina desde o início, mas ele sempre foi. Essa cena inclusive foi bem ao estilo Cavaleiros de Atena, o que é maneiro, já que nós nunca vimos como as escamas funcionam em outras situações. Foi uma expansão bem bacana nesse sentido. Mas enfim, dado tudo isso, e retornando para a pergunta inicial, quem é o verdadeiro dragão marinho? A resposta é o Canon. Ele estava destinado a fazer tudo o que fez desde o início. E ainda que queira argumentar que a Kerr tem alguma parte nisso, seria apenas uma alteração de destino que faria com que ele fizesse exatamente o que fez, o que não muda nada. Existe então outro alguém que seria capaz de usar a escama de dragão marinho no lugar de Canon? Não, também. Da mesma forma que Cavaleiro de Ouro não dá em árvore, General Marina também não. Crer que existiriam vários indivíduos capazes de serem parte do exército de Poseidon e que sustentem seus ideais é forçar um pouco as coisas na minha visão. Os Marinas cumprem, dentro da lógica do próprio Poseidon, um papel de escolhidos. São apenas esses 7 são seus escolhidos para estarem junto a ele, nessa nova humanidade que será criada. Se houvessem mais candidatos, Poseidon simplesmente os afogaria ao invés de trazê-los para perto? Não faria muito sentido. E a pergunta da Taizen tem resposta também. Afinal, para onde foi o verdadeiro dragão marinho? E a resposta é simples. Após ser tocado pelo amor e pela compaixão de Atena, o dragão marinho expiou seus pecados através de uma dor extrema. Vestiu sua armadura de ouro e completou seu destino junto de seu irmão. Ele desceu ao inferno, alcançou o 8º sentido e ajudou a exterminar os 108 espectros de Hades. Quando sua hora chegou, deu a vida para matar Radamantes e entregou sua armadura para o espírito de Saga poder abrir caminho para uma nova geração, morrendo para pagar por completo seus pecados após ter ajudado a guiar os Cavaleiros de Bronze pelo caminho no inferno. O verdadeiro dragão marinho foi também o Cavaleiro de Gêmeos, que lutou por Atena até seu último suspiro. Esse foi seu destino. Ao meu ver, é justamente Canon ter dois destinos, duas naturezas, que o torna um personagem bem interessante. E remover essa camada, pondo como alguém que estava sendo apenas um usurpador, retira uma boa parte do brilho que ele poderia ter. Ao menos para mim. É por isso que, com base no que o mangá nos apresenta e na minha interpretação, apenas Canon pode ser o verdadeiro dragão marinho. Mas e você? Pensa diferente de mim? E te faz pensar que podemos ter um novo dragão marinho? Coloca aqui nos comentários e bora conversar sobre esse tema. Peço então mais uma vez pelo seu like, comentário, para que mande esse vídeo para os amigos, para quem se inscreva se ainda não for inscrito e também para quem considere tornar-se membro do nosso canal. Essa é a melhor forma de ajudar o nosso canal diretamente e seu apoio faz toda a diferença. Por esse vídeo então foi isso. Vejo vocês na próxima live ou vídeo e valeu!